Agora a gente vai para um dos principais cadastros do nosso sistema, que é o cadastro de insumos, tá? Então a gente está aqui em gestão de estoque, módulo de cadastros e essa parte de insumo. Então aqui, quando a gente clica em adicionar insumo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher entre duas opções: usar produto de venda ou criar um novo insumo. Qual que é a diferença entre as duas? Se você clica em usar produto de venda, ele vai pedir para você escolher qual produto de venda que você vai cadastrar. Esse produto de venda são produtos que já estão cadastrados em cardápio. Então, o que você está fazendo aqui? Você está vinculando, você está cadastrando um produto que você já cadastrou no cardápio, fazendo esse vínculo com gestão de estoque, para que ele se transforme em insumo e você consiga controlar o estoque dele, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a Coca-Cola Lata, por exemplo. Ou seja, essa Coca-Cola Lata ela já estava cadastrada no cardápio e o que eu estou fazendo aqui é dizendo para o sistema eu quero controlar essa Coca-Cola aqui no estoque. Tá? Mas a gente ainda precisa inserir alguns outros dados aqui. Então a gente vem para os dados gerais. Qual que é o grupo de insumo que essa Coca-Cola Lata ela se encontra? E a gente cadastrou aqui anteriormente esses grupos de insumo. Então a gente tem alimentos e bebidas. Só que eu não consigo selecionar bebidas, por quê? Ela já tem subgrupos dentro dela. Então, aqui sempre vai ser apresentado os últimos níveis de grupo de insumo, tá? Nesse caso, o alimentos eu consigo selecionar, porque ele é um grupo pai, ele não tem nenhum subgrupo. Já em bebidas, ele vai aparecer não alcoólicos e alcoólicos. No caso aqui é não alcoólico, que é o caso da Coca-Cola, tá? A gente tem o campo de descrição que é opcional, então você pode colocar qualquer descrição que você quiser aqui, é critério informativo. A unidade, nesse caso, eu vou colocar unidade UN, né, que é a unidade mesmo. Porque eu controlo no meu gestão de estoque a Coca-Cola em unidades. Então, lá no meu posição de estoque, a gente vai ver mais para frente, a quantidade que tiver ali é a quantidade de latinhas que eu tenho, tá? Se eu colocar fardo aqui na unidade da Coca-Cola Lata, eu estou dizendo que eu controlo o meu estoque em fardos, ou seja, eu vendo fardos. Nesse caso, eu vendo unidades de Coca-Cola Lata. Tá? Estoque mínimo, hoje, nessa primeira versão, o estoque mínimo é apenas informativo. Né? A gente vai evoluir para que ele gere uma notificação quando chegar nessa quantidade, mas aí você pode colocar a quantidade aqui informada. Local de estoque também é um cadastro que a gente fez anteriormente, então tudo vai se unindo aqui no cadastro de insumos, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar no freezer balcão, porque quando a Coca-Cola for vendida, ela vai dar baixa nesse local de estoque que eu estou colocando aqui. Então, tanto a unidade quanto o local de estoque, ela determina qual que é o seu controle de estoque que você vai fazer aqui. Ou seja, a Coca-Cola lata foi vendida, ela vai dar baixa no freezer balcão, que é um local de estoque, e vai ser controlado por unidade. Tá? A gente vai ver isso lá no módulo de estoque depois. E aí a gente tem outros dois blocos aqui que eles são opcionais, tá? A gente tem um conversão e aí nesse caso a gente consegue trabalhar com as outras unidades de medida. Por exemplo, o fardo. Se eu escolher fardo aqui, eu tenho que falar um fardo de Coca-Cola lata, ele tem quantas unidades? Ou seja, essa unidade que a gente selecionou primeiro é a unidade padrão da Coca-Cola lata. E aqui a gente está fazendo uma conversão, tá? Então, eu vou dizer aqui que um fardo tem 12 unidades. E o fator é multiplicar. Mas poderia ser ao contrário. Eu poderia colocar aqui um fardo de Coca-Cola e na conversão eu colocaria a unidade, só que o fator seria dividir, tá? Então a gente consegue fazer essa conversão. E o composição eu vou mostrar no próximo cadastro que a gente vai fazer, porque para a Coca-Cola lata a gente não tem nada que a compõe. Né? A Coca-Cola, a gente compra a Coca-Cola e vende Coca-Cola. A composição eu vou mostrar com outro produto que faça mais sentido. Então eu concluí e o insumo, né, a Coca-Cola está aqui na listagem, com as principais informações, os filtros aqui em cima, que a gente consegue também filtrar, e algumas outras, a gente tem as três padrões, né, que é habilitar e desabilitar, editar e excluir o insumo. A gente tem esse outro cálculo de custo, mas eu vou mostrar no segundo cadastro que a gente vai fazer. Tá, vamos adicionar
um novo insumo, tá? E nesse caso eu vou adicionar um insumo que não é produto de venda. Então vou colocar aqui, ó, vou adicionar a batata, tá? O grupo de insumo vai ser alimentos, a unidade vai ser em quilos, o estoque mínimo, vou colocar 150 também, tá? Nesse caso eu não vou colocar conversão, porque nesse caso eu posso simplesmente comprar batata sempre em quilos, eu controlo por quilos, eu não preciso de conversão, tá? E nem composição, tá? E agora eu vou adicionar mais um insumo, que não é produto de venda, eu vou colocar um contrafilé. O grupo de insumo também é alimentos, a unidade também é quilos, o estoque mínimo 150, não tem conversão nem composição. E agora a gente vai para um próximo produto de venda, o segundo cadastro de produto de venda. Qual que vai ser ela? Filé com fritas. Nesse caso, eu vendo filé com fritas. Então, eu vou colocar aqui grupo de insumo alimentos também. A unidade aqui, eu vou colocar unidade, porque eu vendo, o filé com fritas é uma unidade que eu vendo, né, para o meu cliente final. O estoque mínimo aqui, eu vou colocar 20. E o local de estoque padrão, tá? Nesse caso, eu não vou utilizar a conversão. Por quê? A conversão é importante quando é um insumo que eu compro ele pronto. Nesse caso do filé com fritas, eu produzo ele dentro do meu estabelecimento. Eu não vou utilizar a conversão, mas a composição eu vou utilizar porque ela é a mais importante para esse tipo de produto. Porque é ela que eu determino o que eu preciso dar baixa no meu estoque para quando eu for vender o filé com fritas. Diferente da Coca-Cola lata, o filé com fritas ele precisa ser produzido por batata, e aí eu seleciono a batata na composição e eu coloco, tá, batata composição no local de estoque, estoque padrão. Atualiza estoque sim, e a quantidade, vou colocar meio quilo, tá? Então o que eu estou dizendo aqui? Quando eu puxei o insumo batata, ele já puxou a unidade, quilos, porque é a unidade de medida que eu controlo a batata. O local de estoque, eu estou dizendo para o sistema que quando a filé com fritas for vendido, ele vai dar baixa lá no estoque da batata dentro desse local de estoque que eu determinei aqui, tá? Aqui eu falo se vai dar baixa ou não, mas eu coloquei que sim, porque eu quero que meio quilo de batata dê baixa quando eu vender o filé com fritas, tá? E por último tem um custo. Esse custo ele está zerado porque eu não tenho nenhuma batata em estoque ainda. Se eu já tivesse uma batata em estoque, ele ia puxar o custo atual daquela batata no meu estoque. Mas como eu ainda não tenho, ele puxa zerado, tá? E eu vou adicionar o segundo aqui, que vai ser o contrafilé. Estoque padrão, atualiza estoque sim, e aqui eu vou colocar mais meio quilo. Então o que eu estou dizendo aqui? Para poder vender filé com fritas, eu tenho que produzir utilizando batata e contrafilé, lembrando que nenhum dos dois são produtos de venda, tá? Mas poderia ser. Eu utilizo batata e contrafilé para poder produzir um filé com fritas. Então, quando o filé com fritas for vendido, ele vai dar baixa nos dois automaticamente, ok? Então, eu dou em concluir aqui. Então, eu tenho 4 insumos, tá? 2 são produtos de venda, que é a Coca-Cola lata e filé com fritas, e 2 não. Coca-Cola lata não tem composição, porque eu já compro ela e vendo do jeito que eu compro. E ao mesmo tempo, filé com fritas tem composição, porque eu compro batata e contrafilé e eu transformo dentro do meu estabelecimento. Então, eu preciso que dê baixa automática quando eu vender filé com fritas.